quero compartilhar com vocês sobre lição 6, o livro de Esther. Sim, meus amados, essa lição está neste livro aqui, tá? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. E se você ainda não fez a inscrição para a escola bíblica, certo? Vai lá na Igreja do Senhor Jesus, na Washington Soares, 7600, e faz a sua inscrição, tá bom? Juntos iremos aprender todas as lições deste livro. Então, logo depois da vinheta, nós iremos aqui aprender um pouco mais sobre o livro de Esther. Então, roda a vinheta, produção. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia. Então, meus amados irmãos, já voltamos. Você viu aí que foi rapidinho, né? Então, veja bem. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. Quem sabe para tal tempo como este chegarás a este reino. Esther 4,14. Meus amados, veja bem, a verdade prática sobre essa lição. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seu eterno propósito. Sim, meus amados, veja bem, tudo tem o propósito de Deus. A partir dessa lição, meus amados, estudaremos o livro de Esther. Veremos como o livro está organizado. Sim, meus amados, a categoria a que pertence, características literárias, autoria e data. Sim, meus amados, procuraremos também, meus amados, situar o contexto histórico em que o livro, meus amados, foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. Sim, meus amados, tudo isso e mais um pouco veremos neste vídeo. Finalmente, meus amados, percebemos, que a providência divina é apresentada no livro. Sim, meus amados, é um assunto que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado, meus amados. Sim. Concluímos, meus amados, o estudo do livro de Ruth. Até o vídeo passado foi a história do livro de Ruth. Nessa lição, meus amados, iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheia de referências expressa com o nome de Deus, Esther, por sua vez, meus amados, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso, meus amados, o agir divino deixa de estar presente no livro de Esther. Esther não contém alusões direta ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Sim, meus amados, veja bem, a organização desse livro. É muito importante nós ver cada passo a passo, então não sai daí, presta bem atenção. A categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. É nesta seção, meus amados, também ao lado de Ruth, integra os Megilotes. Sim, meus amados, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações, meus amados, de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Esther compõe o conjunto da revelação
divina escrita, completa e perfeita, segundo Timóteo 3:16, 17. Características, meus amados, literária. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, sim, meus amados, Esther 1:1, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Tá? O estilo narrativo é menos que o de Ruth. O contexto é mais do narrador que dos personagens. A autoria, meu amado, e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Sim, meus amados, isso, veja bem, nessa história nós vamos ver cada um desses detalhes. Considerando essa possível autoria, meus amados, e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte do Assuero, ocorrido em 465 a.C. Outro fato levado em conta para essa datação é de ordem linguística, meus amados. O autor empregou algumas palavras persas, sim, meus amados, em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originais do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. O livro de Esther, meus amados, tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Sim, meus amados. O livro de Esther leva o nome de sua o quê? De sua personagem principal. Sim, meus amados. Uma judia chamada Hadassah, mas que foi renomeada Esther. O nome provavelmente é escolhido como um reconhecimento de sua beleza. Após tornar-se rainha, a história pertence cronologicamente ao período entre o período do retorno de Zorobabel, Esdras, sim, ou seja, entre o 6º e o 7º capítulo de Esdras. Meus amados, e o contexto histórico? Veja bem, o povo hebreu, no exílio, para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu, em 722 a.C. Houve a queda do reino do norte sobre os assírios, sim, meus amados, segundo Reis 17:6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o rei do sul, foi levado para cativeiro na Babilônia em 3 levas. Como assim? Em 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio da Babilônia durou 70 anos. Jeremias 25:11. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a
idolatria que havia contaminado a nação. Sim, meus amados, Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátrico, ou idólatra, tá? Romanos 1, do 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Nada, meus amados. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Veja bem, meus amados, o fim do exílio, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu justo juiz sobre a Babilônia por sua iniquidade. Sim, meus amados, antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos, e anexou seu território ao Império Persa, logo no primeiro ano de reinado. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Sim, meus amados, Esdras, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Ensinou o ensino bíblico, meus amados, a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade e a intervenção de Deus em nosso favor. Sim, meus amados, agindo assim, podemos, ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Após o exílio, certo? Esther, ela registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Susã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus vivia nas regiões da Babilônia. Meus amados, mais de 1 milhão. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhe parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupava na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. No primeiro grupo, liderado por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. Sim, meus amados. E na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Qual é esse? De 483 a 473 a.C. Foi mais ou menos nesse ano. Os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Susã,
entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Meus amados, veja bem, o propósito e a mensagem, certo, meus amados, deste livro, do livro de Esther, a providência divina, o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a respeito, meus amados, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios, do Império Persa, os judeus, olharam para a estabilidade que imaginavam, ter conquistado. Mas, amados, veja bem, não devemos olhar para essas coisas, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa, meus amados, e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar o quê? Na Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Sim, meus amados, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite, como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e o costumam parecer mais vantajosas. Sim, meus amados, estava tudo indo muito bem em Suzano, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Esther 3, do 7 ao 13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Sim, meus amados, Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmos 118, do 8 ao 9. A festa do Purim, o livro de Esther, tem como propósito também registrar a instituição da festa Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther 9, do 20 ao 28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther 3:7, Naamã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Ele lançou a sorte, veja bem. A festa comemorava, a frustração desse plano diante da providência e ação divina para a libertação de seu povo. Veja bem, a soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir o seu propósito. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Veja bem, veja que eles tinham uma estabilidade muito grande, Eles estavam lá sossegados na sua casa. Mas vamos lá, vamos fazer a conclusão, O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas nós não devemos confiar
em suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Deuteronômio 2, do 37 ao 45. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Sim, meus amados. Agora, sabemos que todo depois temos 5 liçõezinhas para resolver, né? Vamos fazer a revisãozinha do texto? Qual as características mais destacadas do livro de Esther? Qual você acha? Você responde aí, tá? Eu vou responder a minha aqui. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Veja bem, isso era o que ela tinha, tá? Quais as evidências da historicidade do livro de Esther? Quais são essas? Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Sim, meus amados. Agora, a terceira. Qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílio? Qual você acha? Minha resposta: Esther registra, fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o período e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. No 4, qual o principal propósito do livro de Esther? Qual? O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado, providência de Deus com o seu povo a respeito de suas escolhas fora do seu propósito. Quinto e último, meus amados. Que mensagem principal podemos extrair do livro de Esther, Esther nos transmite, meus amados, como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costuma parecer mais vantajosa. Sim, meus amados, veja bem. Isso foi o nosso vídeo de hoje, Espero que eu tenha compartilhado algo para vocês. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixe, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos e também com seus familiares, Peço também a vocês, se você ainda não foi lá fazer a sua inscrição, vai fazer a inscrição lá na Igreja do Senhor Jesus, na Ward Soares, 7600, tá bom? Para juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Então, ficamos por aqui. Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.